cidade. Esse é o homem que sabe de tudo. Dário de Paula. Para começo de conversa, hoje é o dia 29 de setembro de 2022. A data marca uma vitória histórica para a população de Volta Redonda, quando entra em atividade uma nova linha no transporte coletivo ligando os bairros São Carlos e Jardim Belvedere. Este é o resultado de uma luta da população de Volta Redonda pela melhoria no transporte público que está em crise em todo o Brasil. Recentemente, a Aviação Sul-Fluminense, empresa detentora do maior número de linhas da cidade, teve sua falência decretada pela Justiça após pedido do Ministério Público. O problema não é local, trata-se da conjuntura nacional. Uma das maiores empresas de transporte coletivo do país, a Aviação Itapemirim, também teve sua falência decretada pela Justiça com o bloqueio dos bens do seu principal gestor. A situação do transporte público é dramática em todo o país e levou o município de Volta Redonda a buscar uma solução legal para atender às necessidades da população, principalmente as pessoas mais pobres. Um projeto de lei foi cuidadosamente preparado pelos profissionais da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e enviado pelo prefeito ao Poder Legislativo. Era o primeiro passo para tentar solucionar o problema. Numa sessão agitada na Câmara Municipal, no último dia 14, foi aprovada a lei municipal que concede subsídio de até R$250 mil mensais às empresas de transporte coletivo. Foi a alternativa encontrada pelo município para não punir a população sofrida com um reajuste das passagens. Dos 18 vereadores presentes à sessão, apenas um, que é candidato a deputado estadual, votou contra o interesse da população. Segundo o site Foco Regional, em publicação feita no final da tarde do dia 14 de setembro de 2022, dia da sessão, para o parlamentar, o dinheiro que as empresas vão receber é como se fosse um prêmio pelo serviço que vem prestando aos usuários. O parlamentar entende que a ajuda financeira não garante mais qualidade ao serviço prestado à população. Não existe um contrato, diz ele, ou qualquer outro meio para que possamos fiscalizar a aplicação deste dinheiro. Sendo assim, não há nenhuma garantia de que o serviço vai melhorar. Ele disse mais: injetar mais recursos em empresas que não cumprem o seu papel é desperdício de dinheiro público, criticou o vereador e acrescentou: a única maneira de melhorar o sufoco vivido diariamente pelos moradores de Volta Redonda que dependem do transporte público é a licitação total das linhas de ônibus. No dia passado, o mesmo parlamentar que foi contra a lei municipal revelou a sua vocação de oportunista. Foi para as redes sociais comemorar a entrada em atividade de uma nova linha como se fosse resultado de sua luta política em defesa da comunidade. É de deixar qualquer um envergonhado. Mas, em tempo de eleição, as pessoas se revelam. Para a tristeza desse político, as novas medidas previstas na nova lei só entrarão em vigor no próximo dia 6 de outubro, depois da eleição. A Prefeitura de Volta Redonda anunciou que a partir de 6 de outubro, uma quinta-feira, 244 novos horários em 13 linhas de ônibus municipais passarão a vigorar no transporte público municipal. Segundo a Prefeitura, serão 2.350 viagens por mês em novos horários e outros que foram retomados. As novas viagens serão em horários e dias nos quais os ônibus deixaram de circular durante a pandemia de Covid-19. Apesar disso, ressalta o governo, ainda estarão restando lacunas a serem preenchidas. E se o projeto der certo, mais linhas serão abrangidas. O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou que o objetivo é resolver o problema da população que sofre com a má qualidade do transporte público,
frisando que não haverá aumento no valor da passagem, porque no dia 14 de setembro, com o voto contrário de apenas um vereador, a Câmara Municipal aprovou um subsídio mensal de até R$250 mil para as empresas. Neto explicou que toda a operação é emergencial, enquanto se resolvem questões judiciais, como, por exemplo, a falência da aviação sul-fluminense, e até que se possa fazer uma licitação ampla das linhas. A Prefeitura está pensando em quem está no ponto de ônibus esperando. Quem está lá tem pressa. Não se tem notícia de uma licitação de linhas de transporte público no país que tenha levado menos de 3 anos. Enquanto se resolvem questões judiciais e burocráticas, é obrigação do município garantir o transporte digno para as pessoas. Programa Dário de Paula, a verdade acima de tudo. Na rádio Sintonia do Vale FM, você ouve uma produção independente. Os conceitos são de responsabilidade da empresa. Programa de radiodifusão Dário de Paula Limitada. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do fato. Programa Dário de Paula.